Olá, amorzinhos! No vídeo de hoje eu decidi vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre gatilhos. São situações que desencadeiam uma reação. No caso, gatilhos que desencadeiam compulsão alimentar. Se você me segue aqui no canal tem um tempo, você deve saber que eu já cheguei aos 120 quilos. E por mais que eu tenha hipotireoidismo e ovário policístico, se teve uma coisa que me ajudou demais a chegar a esse pico de peso, foi a compulsão alimentar. Por conta da compulsão alimentar, eu busquei a terapia em dado momento, da minha vida. E foi através da terapia que eu descobri os meus gatilhos, ou seja, situações que acabavam desencadeando a compulsão. E após descobrir quais eram os meus gatilhos, eu pude, tratar cada um deles, diminuir aí a frequência, da minha compulsão. Hoje eu não tenho mais compulsão alimentar. Lembrando que compulsão alimentar não é comer demais. Não é você comer um combo do McDonald's sozinha. Compulsão alimentar é quando você mistura muita coisa junto e você come até passar mal. Você não sente o gosto da comida, você não tá buscando nutrir o seu corpo, Na verdade, a compulsão alimentar você come muita coisa normalmente que tem na sua frente. Doces, muito carboidrato normalmente também, E a gente come tudo junto misturado. Quando você vai ver, você comeu, se sentindo super culpada, passa mal e assim, aquilo te faz muito mal. Comida gostosa, doce, carboidratos gostosos, bolos, pães, tudo isso, se a gente come com equilíbrio, nos faz bem. A compulsão, muitas vezes, é quando você pega muita coisa que, consumida de uma forma legal, te faria bem, e você consome de uma forma que te faz mal, que te destrói por dentro, aos poucos. Então, a compulsão alimentar é uma coisa muito séria e é diferente de comer demais. A minha compulsão alimentar foi diagnosticada na terapia e na nutricionista que me indicou, essa terapeuta também. E vários outros médicos já tinham me falado sobre, quando eu falava, raramente, nas raras vezes que eu falava, que eu assumia que eu comia demais, porque na maioria das vezes eu falava que eu não comia nada, porque era muito engraçado que nos momentos que eu estava em compulsão, na minha cabeça aquilo ali era uma exceção. Porém, aquela exceção se repetia vezes e vezes durante a semana, durante o mês, durante anos. Então não era uma exceção. Era a minha rotina ter compulsão alimentar. E foi por isso que eu cheguei a 120 e fiquei tão doente como eu fiquei. Eu fui pro hospital com 120 com órgãos inchados, eu tava pré-diabética com pressão alta com apenas 21 anos. Esses são apenas algumas das consequências, da compulsão alimentar. Tem pessoas que infelizmente chegam à obesidade mórbida ou nem tanto, engordam um pouco, mas ficam doentes de uma forma que infelizmente às vezes não dá pra corrigir. Quando eu fui pra terapia, eu achei que eu tava indo pra falar de comida. E quando eu cheguei na terapia, eu mal falava de comida, porque na terapia eu descobri qual era o meu gatilho para comer demais, que era a minha família. Eu achei que, o problema era que existia McDonald's, o problema era que existia doce, o problema era que eu era totalmente descontrolada. E quando eu fui ver, por conta da minha criação, várias coisas aconteceram. E durante a minha vida eu aprendi que poderia acontecer o que fosse na minha família, no meu núcleo familiar, dentro da minha casa. Eu teria comida para recorrer. Eu teria um armário que teria alguma coisa que eu poderia me entupir daquilo, e aí aquilo ali causaria um desconforto maior dentro de mim do que o desconforto que aquela situação estava me causando. Era exatamente isso. Mas eu demorei anos para enxergar. Desde criança eu tenho compulsão alimentar. Toda vez que os meus pais brigavam, aquilo ali mexia muito comigo. Eu esperava todo mundo dormir, eu ia pra cozinha, eu abria o armário e eu comia todos os biscoitos e coisas que eu achava pela frente. Comia lata de farinha láctea inteira, porque aquele sentimento aquele enjoo, aquele sentimento de estar cheia, preenchia um vazio. E eu preferia aquele incômodo do que o incômodo daquilo ali que eu tinha visto. Lembrando que, gente, toda família briga. Isso é normal, não existe família perfeita. Minha família tem questões como qualquer família tem questões. Só que eu não aprendi a lidar com essas questões da forma correta. Eu aprendi a comer. Não dá nem pra falar que eu aprendi a lidar comendo, porque eu não aprendi a lidar. Depois que eu comecei a ter consciência, que esse era o meu gatilho, que as brigas, que as questões da minha família eram o meu gatilho, eu comecei a notar que aconteciam coisas dentro da minha casa que eu não sabia lidar. Eu só não sabia lidar. E a minha primeira reação era sair para comer. Pedir alguma coisa para comer. Comer escondido, nem que fosse na escada do prédio. Eu precisava comer. Porque era aquela minha forma de lidar com a situação. Não lidando com a situação. Comendo. Isso me trouxe muitas consequências terríveis durante toda a vida. Não só físicas e de saúde física. Ou seja, não só engordar e ficar doente, de pressão alta e glicose alta também. Mas muitas consequências contra a minha saúde mental. Eu me odiei por muito tempo. Porque quando você faz uma coisa que te machuca, você faz uma coisa que te machuca, que te faz mal por muito tempo, não tem autoestima que sobreviva a isso. Não tem como você ficar bem com você, não tem como você se amar se você que se machuca.
e você sabe que aquilo te machuca, você continua fazendo, porque a compulsão alimentar é isso, você sabe, você que pega e põe comida na sua boca, você sabe que aquilo vai te fazer mal e mesmo assim você faz. E muitas vezes você nega que faz, como eu, falar pros médicos que eu não comia nada, porque na minha cabeça aquilo era exceção e não era. É importante dizer que eu troquei de psicóloga uma vez. Na verdade, mais de uma vez durante a minha vida eu troquei de psicóloga. Parecia que eu aproveitava o que cada psicóloga tinha pra me acrescentar. Quando eu sentia que eu já não tava evoluindo aqui, eu ia pra outra e assim nós seguimos. Eu lembro que um dia eu tava conversando com essa minha psicóloga e eu falei pra ela que eu tive uma questão em casa, uma coisa boba, sabe? Tipo, sei lá, meus pais brigaram com meu irmão por alguma coisa boba. E eu parei pra notar como eu fiquei diante daquilo. E eu fiquei totalmente com uma sensação de sair logo dali, porque eu sabia que na rua eu ia achar uma comida que ia me preencher, entendeu? Então, assim, era uma angústia, tipo, eu quero logo que isso acabe, pra eu poder pegar e sair, pra poder comer alguma coisa, pra compensar isso que eu senti foi tão ruim. E eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, cara, tudo isso passou pela minha cabeça, e eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque isso não vai resolver nada. Isso só vai me trazer mais problema, entendeu? E foi uma noite que eu não dormi, que eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão porque eu não fiz o que normalmente eu faria pra lidar bem com aquela situação. E aí eu fiquei com aquele sentimento ruim dentro de mim de que eu não fiz nada por mim, mas ao mesmo tempo se eu tivesse feito aquilo seria ruim pra mim. E ao mesmo tempo eu não sabia como lidar com o que tinha acontecido. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Depois dessa vez vieram outras vezes. Algumas vezes eu não conseguia não comer. Eu nunca mais tive compulsão alimentar. Mas eu precisava comer alguma coisa, normalmente algo quente, para realmente amenizar aquilo dentro de mim. Com o tempo foi diminuindo a frequência, porque eu fui buscando aprender a lidar. Eu cresci sem aprender a lidar com as minhas emoções, eu cresci sem aprender a lidar com conflitos. Isso é muito sério, eu sou adulta, eu tenho 27 anos hoje. Então eu comecei a buscar como lidar. Muitas vezes eu errei, muitas vezes eu não fazia nada, e muitas vezes eu descobri que eu não preciso fazer nada. Nem tudo é meu. A briga entre os meus pais não é minha. O desconforto do meu irmão não é meu. E que isso não é egoísmo, sabe? É só você respeitar os sentimentos, o espaço do outro. E o teu. Não comprar pra você o que é do outro. Não comprar pra você a dor do outro, o sofrimento do outro. Você pode ter empatia, buscar ajudar da forma que puder. Mas não comprar pra você os problemas da vida do outro. E eu fazia muito isso. E ainda compensava com comida. Então assim, psicológico ficava ferrado. Físico ficava ferrado. Ficava toda ferrada. E é aí que você vê o quanto a terapia me ajudou. Se não fosse as minhas terapeutas terem me mostrado, teria me ajudado a chegar a esse gatilho, não sei como é que eu estaria fazendo até hoje. Porque não era eu que era louca, entendeu? Eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Eu cresci aprendendo a fazer isso. Eu cresci aprendendo a comer quando algo me incomodava. Eu precisei entender por que aquilo acontecia, buscar meios de aprender a não fazer mais isso. Muitas pessoas comentam nos meus vídeos sobre compulsão alimentar, falam que não conseguem se controlar. Tem momentos que você tá mais comilona, uma TPM, época de festa, e tem momentos em que do nada você tem uma compulsão, você come sem fome, você gasta muito dinheiro numa coisa que sabe que vai te fazer mal. Isso não faz nenhum sentido, isso não te faz bem. E é por isso que eu te pergunto, qual é o teu gatilho? O que acontece? O que precede as tuas crises? O meu gatilho são conflitos, são brigas entre a minha família. Pai, mãe, irmão, avós. Ponto. Esse é o meu gatilho. Era o meu gatilho e é uma coisa que eu sigo buscando melhorar sempre. Porque afinal de contas foi uma vida aprendendo a ser assim. Agora eu tô desaprendendo e aprendendo a forma correta de viver, né, digamos assim. Então busque qual é o seu gatilho. Tenha consciência dele, se observe quando aquilo ali acontecer, o que acontece dentro de você. E busque melhorar. Por você, não é por mais ninguém, é por você. Pela sua saúde física e pela sua saúde mental. É pelo seu corpo e pela sua cabeça. É para que você consiga ser feliz e se gostar de verdade. Porque você sobreviveu a tudo que aconteceu na sua vida até hoje. Você sobreviveu à escola, a todas as coisas ruins, a todos os conflitos, a todas as questões. Você tá indo muito bem, sabe? Mas a gente sempre pode melhorar por nós. Para que a gente possa ter sempre uma vida ainda mais saudável, ainda mais feliz pra gente. Então você, qual é o seu gatilho? E como que você vai se organizar aí para resolver isso hoje? Então é isso, amorzinhos. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu vou deixar alguns outros vídeos sobre compulsão alimentar aqui no cardzinho para vocês e na descrição também. E se você tiver questões, se você quiser compartilhar o seu gatilho comigo, com todas nós aqui no canal, deixa aqui nos comentários e a gente segue conversando sobre isso, tá bom? Busque terapia, busque o melhor para você. Você merece. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.